Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, que bom, estamos juntos em mais um dia. Hoje, dia 2 de março, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data tem como objetivo ajudar a população sobre o transtorno e desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, a data também quer alertar os governantes a derrubar preconceitos sobre o tema. E hoje também é um dia muito especial, é Sexta-feira Santa. Segundo o cristianismo, a data é um momento de reflexão e simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Neste momento em que ele recebeu a coroa de espinhos e carregou a cruz até o momento que ele foi morto e sepultado no ano 33. Por esse motivo, a Sexta-feira da Paixão é uma data de reflexão entre diversas frentes do cristianismo. A gente, é claro, tem realmente que refletir sobre este dia e agradecer a Deus por estar vivo em mais um dia, Hoje o importante é ter saúde. Vamos então aos nossos destaques de hoje. Trabalhadores já podem consultar se receberão a nova rodada do auxílio emergencial. Vamos ver como foi mais uma live do presidente Jair Bolsonaro. Após falta de oxigênio, o estado do Ceará adota toque de recolher e proíbe venda de bebidas alcoólicas. E depois de quase um mês, Bahia se prepara para reabrir os comércios. E ainda tem o quadro Parla África com o professor Altair Maia. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está só começando. E tem muita gente esperando ansiosamente pelo pagamento da segunda rodada do auxílio emergencial. O benefício começa a ser pago a partir do dia 6 de abril, mas você já pode conferir na internet se tem direito ou não ao benefício. Vamos ver. A consulta pode ser feita no site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Também é possível consultar pelos canais da Caixa, pelo auxilio.caixa.gov ou então pelo telefone 111. Só são elegíveis à nova rodada de pagamento os trabalhadores que tinham o direito reconhecido ao auxílio em dezembro do ano passado. A Dataprev analisou entre esses beneficiários quem se encaixa nas regras deste ano. Assim, não serão abertas novas inscrições. A nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga no dia 6 de abril, como medida de resgate aos mais vulneráveis em momento de agravamento da pandemia do coronavírus. E mais mudanças importantes aconteceram no país. O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira a renúncia de Hélio Magalhães e de José Guimarães Monforte aos cargos de membro do Conselho de Administração da companhia. O presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, e o conselheiro independente José Guimarães Monforte entregaram a carta de renúncia nesta quinta-feira. Ambos estavam na lista dos conselheiros que não seriam reeleitos na próxima Assembleia de Acionistas, marcada para o dia 28, e resolveram então não esperar o fim do mandato. O Conselho do Banco do Brasil é composto por 8 integrantes e as renúncias de Magalhães e Monforte, que foram indicados pelo ministro da Economia, ocorre um dia após o fim do mandato de André Brandão, que também tinha assento no colegiado. E ontem foi mais um dia de transmissão ao vivo no Palácio da Alvorada. A gente vai ver agora um trechinho do que foi então a live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta-feira. Olha só, eu vi um vídeo agora há pouco, eu acho que é do governador Wellington Dias, do Piauí, onde ele faz um apelo dramático que o governo federal não pode pagar R$250 a título de auxílio emergencial, tem que ser R$600, porque a pandemia não acabou. Bem, quem está acabando com o emprego é ele, o governador Wellington Dias, não somos nós aqui. Agora, deixar bem claro, serão mais 44 bilhões de reais
que o governo está se endividando. Então, Ed Dias, como tem matéria da imprensa aqui, que teu Estado, né, todos os Estados são superavitários, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600. Na nossa proposta é por 4 meses. Você acha que tem que ficar até o final da pandemia? A partir, então, de agosto, setembro, você paga os 600 para o pessoal do teu Estado, que você está tirando emprego das pessoas. Então você tem que se responsabilizar. Não fazer um vídeo voltado para a demagogia culpando o governo federal. Nós damos bilhões para o seu Estado, inclusive, para que faça a rede de hospital, para comprar leite de UTI, para comprar respirador. Isso não foi feito. Então você faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não faz bem para a nossa democracia. A live do presidente Jair Bolsonaro é sempre muito importante, muito movimentada, muita gente sempre participa, viu? Milhões de pessoas acessam então todas as quintas-feiras a live do presidente Jair Bolsonaro. O jornalista Sandro de Moura vai fazer uma análise então do que foi essa transmissão ao vivo do presidente. Sandro, boa noite. Fala pra gente então as suas observações. Olá Camila, boa noite a todos os telespectadores. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, na sua live, deu uma enquadrada ontem em prefeitos e governadores, quando se dirigiu ao governador Wellington Dias do Piauí. Segundo o presidente, o governador do Piauí estava usando de discurso demagógico, porque ele assistiu a um vídeo do governador que fazia um drama dizendo que o governo federal não pode dar apenas R$250 como auxílio emergencial e que o auxílio deveria ser de R$600. O presidente então frisou o seguinte: governador, nós do governo federal mandamos bilhões de reais para o seu estado do Piauí. O seu estado está superavitário. Então o senhor quer que o auxílio seja de R$600? O senhor complementa com mais R$350 e paga então a sua população um auxílio de R$600. Se o senhor também acha que o auxílio deve ir até o final da pandemia, nós vamos doar o auxílio por 4 meses e o senhor continua doando o auxílio ad eterno. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro não tem aquele traquejo para fazer a velha política, aquele discurso do politicamente correto, mas ele sabe colocar o dedo na ferida. Se é tão fácil aos governantes dizer que o governo federal pode dar auxílio de R$600, por que nos seus estados, por que nas prefeituras, como Recife, como no Rio de Janeiro, propõe auxílio de R$50? Quase que um ticket de alimentação para uma semana. Então, fica difícil. Esse discurso, como o presidente colocou, acaba soando como discurso demagógico. O presidente Jair Bolsonaro mencionou também que quer harmonia entre os poderes, mas que não vai tolerar esse tipo de rasteira política. O presidente deixou claro também a responsabilidade dos governadores e prefeitos em relação à quebradeira nos estados e nos municípios. E o presidente frisou: governador, quem tirou os empregos no seu estado foi o senhor, não fui eu. Mais uma vez, o presidente da República dizendo que se preocupa com a saúde, está investindo em vacina, mas que é necessário deixar o povo trabalhar. Cabe ao senhor, à senhora, cidadão, cidadã brasileira, fazer uma análise, fazer a sua reflexão, acreditar no sofisma de políticos que tudo pode no discurso, mas que na prática não faz, ou dar um voto de confiança ao presidente da República, que tem fugido do politicamente correto, mas que tem dito o seguinte: aquilo que você quer que faça ao você, faça você aos outros. Eu sou Sandro de Moura, de Brasília. Obrigada, Sandro. Olha, e segunda-feira os comércios da Bahia vão reabrir as portas, mas olha, nem tudo vai funcionar. Quem conta isso pra gente é a Rita Brandão. Rita, boa noite. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Sexta-feira, e é uma sexta-feira santa, e eu desejo muita paz e saúde em todos os lares brasileiros. Temos uma notícia boa vindo aqui de Salvador. Segunda-feira, dia 5, reabre o comércio da capital baiana. A primeira fase da retomada econômica após mais de um mês com a cidade vivendo medidas restritivas
Então, segunda-feira, o nosso comércio reabre. Na chamada fase vermelha, ficam permitidos, além dos chamados serviços essenciais, o funcionamento de academias, comércio de rua de terça a sábado das 10 horas às 18 horas, shoppings de terça a sábado das 10 horas às 19 horas e salões de beleza também de terça a sábado das 10 horas às 18 horas. Ficam permitidos ainda o funcionamento de bares e restaurantes de quarta a domingo das 11 horas às 20 horas e de lanchonetes das 7 da manhã às 15 horas. A Prefeitura fez o escalonamento de horário de abertura e fechamento para evitar aglomerações nos transportes públicos. Permanecem fechados cinemas, teatros, clubes sociais, parques e praias. Olá, gente. Uma manhã de notícias boas. Além da reabertura das nossas atividades comerciais no dia 5 de abril, hoje nós anunciamos um pacote de medidas emergenciais para ajudar o setor produtivo da nossa cidade. Primeiro, nós vamos oferecer microcrédito para autônomos, profissionais liberais, para as pessoas que trabalham no comércio informal, para as MEIs, para as MS, 10 milhões de reais, que vão de 500 a 25 mil reais, que as pessoas poderão pegar de apoio com carência e juros baixíssimos. Igrejas, hotéis, academias, cursos livres, mercados, padarias e açougues também passam a funcionar em horário livre. Autoescolas estão autorizadas a funcionar de 10 horas da manhã às 19 horas. Clínicas de estética de 7 horas às 15 horas. Já escritórios administrativos e de advocacia de 10 horas da manhã às 17 horas. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita. Bom, agora eu vou chamar a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello. Ela começa falando da Paraíba. Boa noite, Natânia. Olá, muito boa noite a todos. Já quero começar trazendo para vocês informações sobre o estado da Paraíba, onde a Prefeitura de Campina Grande lançou um novo auxílio emergencial para as famílias daquele município no valor de R$ 400. A Prefeitura de Campina Grande lançou nesta quinta-feira primeiro o programa Superação, de apoio às famílias e estímulo à economia na cidade. O novo programa, de caráter emergencial, está orçado em recursos na ordem de 1,6 milhão e deve contemplar pelo menos 4 mil famílias com um auxílio emergencial em 2 parcelas de R$ 400. A ideia é de que o auxílio seja pago a pessoas desempregadas que tentaram receber o seguro-desemprego e não conseguiram, a músicos, motoristas de transporte escolar e outras categorias afetadas diretamente por medidas restritivas impostas na pandemia. Para ter acesso ao benefício, as pessoas terão que acessar um site criado pela Prefeitura, anexar documentos e preencher um formulário. Os pedidos poderão ser feitos a partir da próxima segunda-feira, 5. O programa Superação vem sendo preparado há várias semanas pela equipe econômica da Prefeitura de Campina Grande. A coordenação e operacionalização do pacote econômico emergencial ficará sob a responsabilidade da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande. E a Natânia segue com a gente. Agora ela vai falar que as medidas restritivas no Maranhão devem continuar pelo menos até o dia 11 de abril. É isso mesmo, Natânia? O governador do Maranhão, Flávio Dino, prorrogou as medidas restritivas contra a Covid-19 até o domingo, 11 de abril. A prorrogação foi anunciada nesta quinta-feira 1º, durante entrevista coletiva. As medidas anunciadas que permanecem em vigor são: eventos, festas, reuniões e afins permanecem suspensos em todo o estado. A administração pública estadual vai funcionar com 50% da capacidade e em regime de revezamento. Comércio e indústria funcionam das 9 às 21 horas na Grande Ilha. Bares, restaurantes, supermercados, academias, salões e igrejas funcionam das 9 às 21 horas com 50% da capacidade na Grande Ilha. Pessoas que compõem os grupos de risco devem ser afastadas do trabalho, público e privado. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital maranhense para a Covid-19 está em 92,3%, enquanto a taxa de leitos clínicos está em 88,3%. E após falta de oxigênio, o estado do Ceará volta a adotar o toque de recolher e a proibir a venda de bebidas alcoólicas.
A Prefeitura da cidade de Santana do Acaraú, no interior do Ceará, adotou toque de recolher e proibiu a venda de bebida alcoólica a partir desta quinta-feira 1º até o domingo 4, período da Semana Santa. A medida visa conter a disseminação dos casos de Covid-19 na cidade, que enfrenta falta de oxigênio no hospital que atende pacientes com a doença. Há cerca de 10 dias, a cidade foi socorrida pelo município de Granja, que doou cilindros para o tratamento dos pacientes com Covid-19. Conforme o secretário municipal de saúde, o médico Albert Claudino, o município está passando por um caos emergencial de contaminação do coronavírus e há preocupação com o consumo de oxigênio, pois todos os leitos do hospital estão lotados. Conforme o decreto de isolamento social rígido, assinado pelo gestor do município nesta quinta-feira, está proibida a circulação de pessoas em ruas e espaços públicos do município no horário das 20 às 5 horas. No fim de semana, o toque de recolher ocorre das 19 às 5 horas. Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais informação para você. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e olha só, o ex-senador e ex-dirigente da CNI, Armando Monteiro, diz que a vacina e apoio à economia devem andar juntos. Quem traz esse destaque é o jornalista Marcelo Jorge. Marcelo, boa noite. Olá, Sandro de Moura, olá, Camila, muito boa tarde a todos da equipe Brasil Nordeste em Brasília, a todos os nossos telespectadores da TV Com Brasil em todo o país, assistindo pela Sky, pela Oi TV e outros canais. Hoje é sexta-feira, principalmente no Nordeste existe a tradição de se comer peixe, de se passar um dia com maior reflexão. Naturalmente, entre os cristãos existe esse pensamento e essa tradição. Portanto, no Nordeste, além da pandemia que está deixando a maioria das pessoas em casa, essa sexta-feira também foi um dia das pessoas estarem em família, claro, mantendo o distanciamento. Mas as notícias não param de acontecer. E eu trago hoje uma conversa que tive no mês passado com o ex-senador Armando Monteiro Neto, que também foi presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E ontem ele emitiu uma nota dando sua posição e mostrando sua preocupação com a situação das empresas, principalmente micro e pequenas empresas, neste período de pandemia. O ex-senador, que agora é filiado ao PSDB, ele voltou a cobrar a necessidade de aceleração do processo de imunização da população brasileira para que a economia possa ser retomada, sobretudo para os micros e pequenos comerciantes. Segundo Armando, só acelerando o processo de vacinação é que a população terá segurança para consumir, circular e movimentar a economia. Ele lembrou ainda que o pagamento do auxílio emergencial é um instrumento primordial de ajuda à população e, ao mesmo tempo, de dinamização da economia. Aí aqui eu abro aspas para a nota do ex-senador. O fato de você ter interrompido o pagamento do auxílio durante meses teve um impacto no comércio, na atividade econômica. Muitas pessoas que trabalham na informalidade ficaram com renda zero e outras perderam o emprego. Portanto, esse auxílio não é só um imperativo de justiça social que tem de ser oferecido àqueles que mais precisam, mas é também uma forma de garantir que a economia possa manter um nível mínimo de atividade e de consumo. Por isso é que nós lamentamos essa demora na implementação do benefício, refletiu Armando Monteiro. Só lembrando, Camila, Sandro e telespectadores, o ex-senador, além de ter exercido aí o cargo durante 8 anos representando o estado de Pernambuco, ele também foi presidente da Confederação Nacional da Indústria e foi também presidente da Federação das Indústrias do estado de Pernambuco.
Portanto, de economia, entre outras coisas, e de política, naturalmente, o ex-senador entende e entende muito bem. A todos uma excelente Sexta-feira Santa, uma excelente Páscoa, que esse final de semana seja, apesar do distanciamento social, de congraçamento, de confraternização entre as famílias. Utilize as mídias sociais para poder conversar com os idosos da família que infelizmente não estão podendo receber as visitas e o abraço que deveriam e merecem receber, mas se Deus quiser sairemos desse grave momento e que a pandemia possa não desgastar, além do que já desgastou na vida humana, também e corroer a nossa economia. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo. E hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. E hoje ele vai falar sobre língua portuguesa em vários países, principalmente ali na região da África. Então já vou chamá-lo. Professor, boa noite para você. Muito obrigado, Camila. Hoje nós vamos falar de português, não da língua propriamente dita, mas dos países onde a nossa língua é falada, principalmente nos países africanos. Na época das grandes navegações, o português era talvez a língua mais falada do mundo. No Oceano Atlântico, tanto de um lado quanto do outro, a língua mais falada era a língua de Camões. Ao final do século XX, foi constituída a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Essa comunidade era constituída por 8 países, que era o Brasil aqui na América do Sul, Portugal na Europa e o distante Timor-Leste na Ásia. Os demais países eram todos da África. Era Guiné-Bissau e Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Em 2014 foi aprovada a entrada da Guiné Equatorial. A partir de então, a CPLP é composta por 9 países. Há 2 outras regiões que também falam português, que é Macau, na China, e Goa, na Índia. Macau tem sido a porta, tem sido o canal de negociação do governo chinês com os governos dos países que falam português, tanto na África quanto aqui o Brasil, Portugal e o Timor. Na CPLP temos países de todos os tamanhos e formatos. O Brasil, com 200 milhões de habitantes e 8 milhões de quilômetros quadrados, é o maior e a mais representativa economia. Temos também países tão diminutos quanto São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tem 200 mil habitantes e 1.000 quilômetros quadrados apenas. É muito pequeno. É o menor país da CPLP. No aspecto econômico e social, Portugal se destaca pela qualidade de vida, pela maior organização, e logo vem Brasil e Cabo Verde. Temos aí, na questão africana, países muito pobres e com situação difícil economicamente, com baixo índice de vida, essas coisas todas que a pobreza acarreta. Os países africanos constituíram um subgrupo que é denominado de PALOPs. Os PALOPs são os países africanos de língua oficial portuguesa. Esses países, que são 6, como já dissemos, estão localizados 2 na parte mais ao norte, que é Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Temos 2 no centro, São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial. E temos 2 na ponta sul do continente africano, que é Moçambique e Angola. Moçambique é o único PALOP que está do outro lado da África. Ele tem 2.500 quilômetros de costa no Oceano Índico. Desses países que falam português na África, veio a maioria dos escravos que estão na raiz da nossa etnia.
Apesar dos fortes laços que temos na constituição da nossa história, laços sanguíneos, sociais, a colonização comum que tivemos, apesar dos fortes laços que temos com a África, o Brasil tem se afastado paulatinamente da África desde os últimos 50 ou 100 anos. Creio que é chegada a hora de voltarmos os olhos para o continente africano e toda a sua potencialidade. O mercado africano está logo ali, depois do Oceano Atlântico, e conta com mais de 1 bilhão de habitantes. Tudo que os africanos desejam é a formação de parcerias. E isso o Brasil tem muito a dar, pois as nossas economias são complementares. Nós produzimos tudo que os africanos desejam e os africanos têm tudo o que nós desejamos, toda a matéria-prima que nós desejamos para alimentar a nossa indústria. Para falar sobre os PALOPs e a sua relação com o Brasil, convidamos o Dr. Alberto Indec, que é advogado e analista político da Guiné-Bissau. Acredito pelo fato do Brasil ser o maior país de expressão portuguesa a nível do mundo, por ter maior concentração da população negra fora do continente africano e por ter sido o primeiro a reconhecer as independências das antigas colônias portuguesas na África, esses elementos habilitam o Brasil a ter uma cooperação muito forte com os países africanos, assim desenvolver também um comércio vantajoso para ambos os lados. É por isso que acreditamos que tem um grande potencial que deve ser explorado. Muito obrigado, Dr. Alberto. Sábias palavras. Há algum tempo eu escrevi um artigo que fala sobre a formação de uma frente dos embaixadores dos PALOPs no Brasil. Essa frente teria como objetivo desenvolver uma agenda comum junto ao governo brasileiro para o desenvolvimento dos negócios e das relações Brasil-África. Tenho plena certeza que a frente dos embaixadores teria mais força do que cada embaixador individualmente. Fica a ideia, pois acredito que uma frente dos embaixadores dos PALOPs no Brasil pode mudar os rumos das relações do Brasil com todo o continente africano. Obrigada, professor Altair Maia. Até a próxima sexta-feira, que é o nosso encontro marcado aqui toda semana. Hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Pacaembu, em São Paulo. Poço Fundo, Minas Gerais. E Jacarezinho, no Paraná. Parabéns, então, a todo mundo que mora nessas cidades. Vamos agora girar as mídias dos governadores. A Natânia Mello começa pela região Nordeste. O governador de Alagoas, Renan Filho, publicou em seu Twitter que vai iniciar a vacinação dos profissionais de segurança pública acima dos 45 anos e que já estão se organizando para vacinar os profissionais da educação em breve. O governador do Ceará, Camilo Santana, informou que anunciará as medidas do novo decreto no próximo domingo. Ele disse que terão mais tempo para avaliar os índices da pandemia e tomar a decisão sobre as novas medidas de forma correta, sempre com responsabilidade e respeitando a ciência. E para finalizarmos, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, atualizou seu Twitter com informações da chegada de um novo lote de vacinas no estado. Ele disse que esse lote também servirá para iniciar a imunização dos profissionais de segurança. Também informou que iniciaram nesta quinta-feira a distribuição de 1.000 refeições por dia para a população em situação de rua, em parceria com o SENAC e o Armazém do Campo. E que já está circulando a nova campanha educativa para incentivar as pessoas a usarem máscara. Camila, fico por aqui. Ótimo final de semana para todos e uma feliz Páscoa. Vamos ver também o que os governadores da região Centro-Oeste publicaram nas redes sociais.
O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse, mesmo com a dificuldade de abastecimento de vacinas que estamos enfrentando, pedir à Secretaria de Saúde do DF que inicie a imunização das pessoas com 66 anos no próximo sábado. Nosso objetivo é manter o forte ritmo de vacinação no DF. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou que à 00:40 chegaram no estado mais de 266 mil doses da vacina contra a Covid. Ele completou dizendo, minha gente, com essa nova remessa, estamos a romper a marca de 1 milhão de vacinas para nossa gente. Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, informou, mais uma vez, a economia de Mato Grosso do Sul mostra sua força e cria mais de 10 mil empregos com carteira assinada em janeiro e fevereiro. Ele disse que isso é um bom sinal, significa que vamos continuar crescendo, apesar das dificuldades da pandemia. Chegamos ao fim de mais uma semana, de mais uma edição também. Eu quero agradecer a sua companhia durante todos esses dias. Aproveite seu feriado e juízo, hein? Não aglomera não. Se puder, fique em casa. Mas se não puder, claro, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, né? Mas trabalhe com cuidado. Então, bom fim de semana. Tchau e até segunda.